Hoje eu vim contar pra vocês a minha história de como eu era protestante e resolvi virar católica apostólica romana e filha de Maria. Eu me criei numa família super disfuncional, porém, desde criancinha eu fui ensinada a ir na igreja evangélica, que a igreja evangélica era certa, e na minha cabeça aquilo dali sempre foi o certo, né? Então, assim, cresci na igreja Assembleia de Deus, depois na minha adolescência ali a gente foi parar na igreja da Congregação Cristã, e aí quem conhece essas doutrinas sabe que a Assembleia de Deus ali, eu lembro que era o Ministério das Missões, era uma doutrina muito rígida, a Congregação Cristã também, uma doutrina muito rígida, e eu cresci ali. Cresci acreditando que eu não tinha perdão, que eu estava condenada ao inferno, que Deus já tinha me perdoado algumas vezes, que eu não ia mais pro céu porque eu não era mais virgem. Sim, gente, eu não era mais virgem com 14 anos, 13 anos, mas tudo isso eu carregava uma culpa sozinha, achando que era culpa minha. Mas na verdade, desde criança, eu fui abusada. E eu não era mais virgem, não porque eu não queria, mas sim porque tinha sido tirada a minha pureza. E eu carreguei essa culpa até os meus 26 anos. Hoje eu estou com 33 anos, então faz pouquíssimo tempo que eu descobri o amor e o perdão de Deus, de verdade. Depois dos meus 20 anos eu resolvi voltar pra igreja evangélica, então fui pra uma doutrina assim que não fosse uma doutrina igual aquelas lá, que fosse de Deus, mas que não fosse aquelas tão rígidas que fiquem condenando, né? Porém, né, infelizmente nessa religião existe muita condenação. Então eu ainda tinha aquilo na minha cabeça e eu acreditava que Deus não tinha me perdoado. Nessa época, eu estava separada do pai dos meus filhos, né? Hoje, graças a Deus, eu sou casada com um homem maravilhoso, uma bênção. Mas eu acreditava que eu não podia ficar separada dele, porque eu estava em pecado. Porque foi isso que a igreja, que o pastor da minha igreja me ensinou. Que eu estava em pecado, que se eu separasse do pai dos meus filhos, eu estava condenado ao inferno. Que Deus já tinha me perdoado uma vez, porque eu não era virgem. E depois, ele não ia me perdoar mais, porque ele já tinha me dado uma chance. E agora, eu estava indo embora de novo com essa chance. Até que depois de muitos anos, um relacionamento muito abusivo, eu resolvi me separar. Depois de orar muito, pedir pra Deus que se fosse pra eu não ter perdão, que Deus conversasse comigo, que Deus falasse comigo, que eu não aguentava mais aquele sofrimento, que eu vivia aquela vida, assim, de tristeza, de tribulação, eu não tinha paz, eu não tinha sossego, eu vivia uma vida infeliz, porque foi aquilo que a igreja me impôs, e que se eu saísse fora daquilo, eu estava em pecado, eu ia pro inferno. Porém, no ano de 2019, eu consegui me libertar, sair desse casamento abusivo, né? Só que, nessa época, o pai dos meus filhos, ele não aceitou o fim do nosso casamento. E então ele veio passear na nossa casa pra visitar nossos filhos e levou os nossos filhos pra dormir com ele no hotel. E ali ele dormiu, mas ele não amanheceu, ele sumiu com as crianças, levou lá pra cidade dele. A igreja evangélica virou as costas pra mim, porque daí eu era divorciada, né? A mulher do pastor virou as costas pra mim. Todo mundo virou as costas pra mim. Até as minhas clientes que eu tinha lá da igreja pararam de fazer as unhas comigo, porque uma divorciada dentro da igreja evangélica não tem valor nenhum. E nesse período eu ainda estava sem meus filhos. Já fazia 4 anos que eles estavam lá com o pai. E eu entrava todo ano eu entrava na justiça. Toda vez que eu podia eu entrava na justiça pra trazer eles de volta. E eu não conseguia a guarda deles de volta. Como se eu fosse a pior mãe do mundo. Mas não conseguia a guarda deles. E eu via que isso era muito espiritual. Tanto é que eu, com a mesma idade da minha filha, de 6 para 7 anos, fui tirada da minha mãe. E agora aconteceu a mesma coisa com a minha filha. Minha filha foi tirada da mãe. Então eu não aceitava isso, né? E naquele ano, eu consegui trazer eles pra passar férias comigo. Quando foi perto de acabar as férias, eu tava no banheiro, tomando banho, e chegou assim uma coisa na minha cabeça que eu falei: Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais esse sofrimento, eu não aguento mais essa tortura. Por que eu vou ter que devolver eles? Por que nada dá certo? Por que tudo isso já faz 4 anos esse inferno? E eu não consigo mais ficar com meus filhos. E eu lembro que eu saí chorando do banheiro. Fui lá, peguei um óleo ungido que eu tinha, e o meu marido tinha uma água benta, né? Eu peguei água benta, eu peguei óleo ungido e comecei a tacar nos meus filhos. Eu falei: Deus, eu entrego eles pro Senhor, porque a partir de hoje eu não vou mais atrás dos meus filhos. Eu não aguento mais, eu não sou uma mãe ruim, eu não faço nada de errado. E tanta mãe ruim não perde os filhos, por que eu perco meus filhos? Por que o Senhor pôde ter mãe e eu não pude? Por que o Senhor pôde ter mãe e meus filhos não podem ter mãe? Por que, Senhor, que se mãe não é importante, por que o Senhor nasceu de uma mulher? Eu lembro exatamente as minhas palavras. E eu briguei muito com Deus naquele dia. Eu briguei muito com Jesus. Por que ele tinha mãe? E eu não tive. Porque foi uma falta que abriu um buraco na minha vida inteira, né? E mesmo depois de adulta, reencontrando com a minha mãe, não é a mesma coisa. Não, a gente não consegue ter um relacionamento. E eu não queria que isso acontecesse com meus filhos. Porém, eu já estava cansada daquela tortura. E eu decidi que aquela seria a última vez que eu ia tentar ver meus filhos de volta, pegar eles, trazer eles de volta pra mim. Então, depois de muito choro, muita briga com Jesus, muita briga com Deus, eu peguei meus filhos, coloquei no carro, fui levar de volta pra cidade que eles moravam, pra casa deles. E aí meus filhos choravam, eles não queriam ficar. E eu falei pra minha advogada: a última tentativa, porque depois disso eu nunca mais eu vou ir atrás dos meus filhos, eu não aguento mais esse sofrimento. E também já estava pensando já em ir de arrasta, sabe? Eu já não aguentava mais, eu queria acabar com aquilo. Ou se não, a menor das hipóteses era vender o meu comércio, pegar o dinheiro e ir embora do país pra um lugar que ninguém me conhecesse. Isso daí foi no começo do ano, né, em janeiro. Quando foi em junho, teve, né, a reunião lá que eles fazem com as crianças para elas serem ouvidas, né, perante o juiz, perante, né, o conselho tutelar, né, os assistentes sociais. E eu sabia que eles iam falar novamente aquilo que o pai mandava eles falar. Eles nunca iam falar aquilo que eu queria que eles falassem, aquilo que eles falavam para mim que acontecia, né, aquilo que passava na vida deles de verdade. Porém, o pai prometia as coisas para eles e eles falavam o que o pai queria ouvir. E eu sabia que eles iam fazer aquilo de novo. Porém, nesse dia tudo mudou. Esse dia foi o dia do basta de Deus, porque foi o dia que realmente eu acho que foi o único dia que eu realmente consegui entregar para Deus a minha dor.
E eu sabia que eu só ia conseguir trazer os meus filhos de volta quando eu entregasse pra ele a minha dor e que eu realmente perdoasse. A chave da liberdade das minhas coisas que eu precisava ter era o perdão. Eu precisava perdoar muitas pessoas na minha vida. Meu pai, minha mãe, madrasta, avó, ex-marido, todo mundo. Então, se eu não perdoasse e eu não entregasse de verdade pra Deus, eu não ia conseguir aquilo que eu tava pedindo. Chegou o dia, eu fiquei bem apreensiva, porque eles falaram pra mim, né, que eles estavam indo lá. E nesse dia, foi o dia que Deus marcou pra minha vitória. Porque eu vejo assim, Deus falou, foi 4 anos vocês tiveram a chance de fazer o certo. Falou pra ele, né, pro pai dos meus filhos, pra justiça aqui da terra. 4 anos pra fazer o certo. Em 4 anos a justiça não foi feita, então hoje vai ser a minha vez de fazer a justiça, é a sua última chance. Então as crianças foram ouvidas, falaram aquilo exatamente que o pai mandou, que eles não queriam ficar com a mãe, que ficar com o pai era mais legal, que eles eram bem tratados, que isso e que aquilo. E ele falou um monte de mim, como sempre, né? Porém, nesse dia, gente, na saída do fórum, ele sofreu um AVC, dirigindo. Ele sofreu um acidente com o carro e não aconteceu nada com as crianças. E ele foi parar na UTI, em coma, com sangramento na cabeça e risco de morte. Isso foi bem no dia dos namorados, dia 12 de junho. E aquela minha oração, aquela minha briga com Deus foi em janeiro. Eu corri lá pra Maringá, a cidade deles, porque a tia deles que trabalha no hospital falou pra mim, ó, aconteceu isso, 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 as crianças estão na casa de fulano, que não é nada deles, vem buscar teus filhos. Cheguei lá, eu não podia trazer eles de volta, porque o juiz não tinha me dado liberdade. Por mais que o pai tava em coma, eu não conseguia tirar eles da cidade, porque perante a justiça, se você pega o seu filho e a guarda não está com você, é sequestro, né? Então eu não conseguia trazer, eu fiquei quase 10 dias lá, lutando pra trazer meus filhos de volta, até conseguir trazer, que foi uma guerra espiritual, literalmente foi uma guerra, pra eu conseguir trazer meus filhos, tanto física quanto espiritual. E quando foi no dia 12 de junho, eu consegui trazer meus filhos de volta pra casa. Passou o tempo, consegui a guarda definitiva deles e foi no mês de novembro desse mesmo ano. Então, minha oração foi em janeiro, eu consegui eles de volta em junho. E em novembro, o meu marido falou assim, vai ter acampamento na igreja, vamos? Por que você não vai? Vou fazer tua inscrição pra você ir. Eu falei assim, você tá querendo me converter? Eu já falei pra você que eu não vou pra tua igreja, eu tenho a minha igreja. Eu não quero ir pra tua igreja. Só que meu marido, ele sabe de todos os meus traumas, as coisas que eu tenho, tudo que eu passei, porque eu já conversei com ele. E ele falou, não, eu não quero te converter. Eu quero que você vá pra você se curar dos teus traumas, das tuas feridas, tudo que aconteceu com você. Eu quero que você vá lá encontrar cura, encontrar paz. Eu peguei e fiquei pensando, eu falei assim, mas eu não posso ir, porque eu tenho que pagar o aluguel da esmalteria, eu tenho os fornecedores pra pagar, e 5 dias fora, porque o acampamento é 5 dias, faz total diferença no meu orçamento, porque o comércio tem que ficar fechado, o funcionário não dá conta, né? Aí ele falou assim, então você não vai por causa de dinheiro. Eu falei, sim, é. Ele falou, então não é mais. Ele falou, tá aqui o dinheiro pra você pagar as contas, tá aqui o dinheiro pra você pagar o aluguel, e tá aqui a ficha de inscrição, eu quero que você vá. Então não tinha mais desculpa, né? Eu falei assim, não, eu só vou se você for junto. Ele falou, tá bom, eu vou. E daí, gente, uma ex-colaboradora minha, né, ficou com as crianças pra gente ir pro acampamento. Quando eu fui pro acampamento, foi o 5º acampamento sênior de Guaratuba. Quando eu fui pro acampamento, eu falei assim, Deus, então, já que é pra curar, já que esse acampamento cura, eu quero que o Senhor me cure. Eu quero aprender a perdoar de verdade a minha mãe, meu pai, meus abusadores, todo mundo que fez algum mal pra mim. E eu quero saber se realmente Maria existe, porque pra mim Maria não existe, né? Não acreditava e ainda condenava, né, as práticas católicas, como todo bom protestante faz. Então, se Maria existe, eu quero conhecer, eu quero saber, mas eu acho que não existe. Sim, acreditava que Maria tinha sido uma mulher escolhida e tal, tudo isso que os protestantes falam, né? Mas eu não acreditava que Maria está viva, que ela vive, que ela é nossa mãe e que ela nos ama. Então passou o primeiro dia do acampamento, assim, foi muito legal, o segundo dia, muito legal, mas chegando no terceiro dia eu já não aguentava mais. Porque lá vai muita gente doente, né? Se você tá bem, você não vai parar lá. Você vai parar lá porque você realmente precisa de cura, você precisa de tratamento pra tuas feridas. E eu falei, Deus, até agora eu só tô vendo os outros comigo nada, né? Tinha tido ali uma dinâmica ali, onde aparecia algumas pessoas falando de Nossa Senhora. Eu falava assim, se for, essa pessoa vai vir até mim, sabe? Aqueles sinais que a gente pede meio sem nada a ver. Então eu pedia e nada acontecia. Então eu falei, Deus, eu não nada a ver, eu não gostei dessa brincadeira e Maria não existe. Aí Deus falou, é assim, é? Então tá. Foi ali no momento que eu estava sozinha, eu me deitei lá no chão, porque lá é um sítio, a gente se deitou no chão, e eu tive uma visão assim que não tem como eu falar sem eu me emocionar, não tem como assim, e depois disso, tudo mudou na minha vida. Eu tive uma visão de Jesus sentado no trono, conseguem visualizar comigo, Jesus sentado no trono, por cima das nuvens. Para nós, o que é que representa o Espírito Santo? O Espírito Santo é a pomba, né? A pombinha. A gente vê o Espírito Santo como isso, né? Então, Jesus sentado no trono, veio a pombinha e ficou assim, na frente de Jesus. Jesus aqui, a pombinha aqui. E a boquinha da pombinha se mexia. E quando ela mexia a boca, eu escutava a minha voz. Eu escutava a minha oração. Então, o que é? Deus me mostrando exatamente o lugar de cada um. A Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aonde está cada um e qual é a função de cada um. E o Espírito Santo levando, né, a minha oração até Jesus. E quando ele abria a boca, eu falava assim, onde está os meus filhos? Por que meus filhos não podem ter mãe? Por que eu não pude ter mãe? Por que o Senhor pode ter mãe? Se mãe não é importante, por que o Senhor não nasceu? O Senhor nasceu de uma mulher, por que o Senhor não apareceu na terra? Por que mãe não é importante? Se é assim, então, por que o Senhor teve Maria como mãe?
E daí naquilo, a pombinha falava e saía a minha oração. Eu falava, eu não aguento mais, Deus, eu não aguento mais. Porque eu não tive mãe, eu cresci sem mãe, eu não tive ninguém pra me cuidar. Agora meus filhos estão sem cuidados, estão sem mãe. E o Senhor pôde, por que o Senhor fez isso? E não sei o quê. E nisso, Jesus aqui ouvindo e a pombinha aqui falando. E eu vendo, né? Saía a minha voz. Jesus aqui no trono, né? Assim no trono. A pombinha aqui falando. De repente, eu vejo Nossa Senhora aparecendo aqui. Jesus acima, a pombinha aqui e Nossa Senhora um pouquinho abaixo de Jesus. E, enquanto a pombinha estava falando, Jesus escutando, Nossa Senhora chegava a levantar o pezinho e fazia assim, no ouvido de Jesus. Toda vez que a pombinha falava alguma coisa, Jesus ouvia, ela levantava os pezinhos e fazia assim. Ela cochichava no ouvido de Jesus. Ali eu descobri Maria. E descobri qual que é a função de Maria. A intercessora. Gente, pra quem nem conhecia Maria, de repente descobri tanta coisa assim do nada. Então, assim, aquilo dali mudou tudo. Porque não tinha mais como eu negar. Em qual foi a oração? A oração pelos meus filhos. Eu não conhecia, eu negava Nossa Senhora. E ela já intercedia por mim. Ela já cuidava de mim. E ela já cuidava dos meus filhos. Gente, como que eu pude, por tanto tempo, negar Nossa Senhora? Então, hoje, eu oro pelos nossos irmãos protestantes para que Nossa Senhora alcance eles, para que eles consigam dar liberdade, porque o Espírito Santo, Deus, Nossa Senhora, ele só age, só trabalha onde tem liberdade para ser trabalhado. E a partir desse momento da minha vida, eu não podia mais negar a existência de Nossa Senhora. E a partir dali eu já comecei a fazer todos os protocolos, me batizei, me crismei, fiz primeira comunhão, me casei, recebi o sacramento. Então hoje eu recebo a Eucaristia e tô ali servindo na igreja e eu só posso dizer que eu amo ser católica. Eu amo ser católica, eu amo Nossa Senhora. E é lindo, Nossa Senhora, é lindo ser católico. E eu só falo pra você, experimenta.